Boa noite, gente linda. Eu fiz um estudo um após o outro, porque eu tô tendo que gravar mais, porque eu fiquei em falta, né? Tal dos dias difíceis aqui em casa. Então, eu tô até pedindo desculpa a vocês, porque a roupa é a mesma, o cenário é o mesmo. E hoje a gente tá com silêncio aqui no bairro, muito gostoso, depois do rock pauleiro que teve aí na pracinha. Eu vou fazer uma coisa hoje que eu já estou há muito tempo com isso na minha cabeça, doida para falar sobre esse assunto. Eu já disse para vocês que eu não sou estudiosa do Velho Testamento, não sou. Inclusive, muita coisa eu abomino, porque lá tem um Deus maluco chamado Jeová ou Javé, chame do nome que quiser, Iavé, né? Ele tem um monte de nome. Mas ele é aquele Deus que manda matar, que manda botar fogo, manda queimar, manda bater, manda né? E outras coisas mais. Ele incentiva esse tipo de violência. E ele mesmo declara: eu sou um Deus ciumento. Onde já viu um Deus ciumento? Onde já se vê um Deus que protege um povo e abomina o outro? Manda os exércitos, ele fala que ele é o senhor dos exércitos, né? Ele é o Deus dos exércitos, da guerra, da morte, da tortura. Então tem muitas passagens no Velho Testamento que eu não consigo. Tá aqui a minha Bíblia, né? Que contém o Novo e o Velho Testamento. Aquele outro que eu mostrei no estudo anterior é o Novo Testamento só. Esse aqui é a Bíblia toda, o Velho e o Novo, tá? Então, essa passagem não tem jeito. Ela tá na minha cabeça para passar para vocês. Abraão é chamado patriarca do povo judeu. É o pai de todos. É aquele que deu início, né? Depois, mais tarde, se formou as 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Aí começaram até a brigar entre si também. É uma coisa assim, uma brigaiada, um negócio de família, de virgindade, de mulher que não vale nada, valorização do macho, do homem. Assim, cada passagem mais maluca. Mas mais maluca do que essa aqui, eu nunca encontrei. Abraão, então, começou a fazer assim muitos prodígios, muito obediente a Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Mas mesmo assim, Deus duvidava, Deus que estou falando aqui, esse tal desse Javé, tá gente? Porque ele não é Deus não. Deus é o nosso Pai, Criador, maravilhoso, bondoso e que nunca dominou povo nenhum para dominar o outro. Nunca escolheu, nunca teve um povo escolhido, vamos dizer assim. Nessas alturas aqui, esse Jeová ou Javé, ele já estava dominando o povo judeu, porque ele passou por vários. Ele mudava de povo em povo para poder ter uma dominação e ter uma obediência. E ele era violento mesmo. Se não obedecesse a ele queimava, ele dizimava, mandou dilúvio, ele tinha pessoas que eram os preferidos dele. Então Abraão estava sendo tido como aquele que estava muito obediente a esse Deus maluco. Maluco mesmo, tá, gente? Inclusive, temos notícias aí que ele está num lugar horroroso, esperando a hora dele, né? Porque o que ele já fez com essa humanidade não é brincadeira, não. Esse trecho é um trecho bem pequeno, está no capítulo 22 do livro Gênesis. Não vamos confundir com Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia do Velho Testamento. Gênesis é um livro que compõe a Torá, que é a Bíblia do povo judeu, que são 5 primeiros livros. Fora isso, eles estudam e tudo, mas são apaixonados, a Bíblia mesmo que comanda é esse.
Inclusive tem lá uma lei de que não pode trocar uma palavra de lugar, você não pode tirar um ponto do lugar, uma vírgula. Esse trecho, vocês já devem estar curiosos, né, gente? É aquele que Deus prova a Abraão. Gente, Abraão com 2 As e o tio no último A. Esse Abraão, então, tinha um filho chamado Isaque, único filho. Abraão, ele queria ter muitos filhos, mas começou então com esse único filho chamado Isaque. Abraão, então, um dia, e ele era menino, tá? Criança. Aqui não cita, mas estudos de muitos estudiosos, desculpa o pleonasmo, da Bíblia, prova que ele era uma criança pela forma que ele sobe lá, obedecendo esse Deus maluco, ele sobe lá no tal do monte. Deus prova Abraão. Prova o quê? A fidelidade de Abraão. Deus prova a fé de Abraão. Deus prova a subserviência de Abraão para ficar debaixo dos pés dele. E o que ele faz? Depois dessas coisas, que coisas a gente comentou, né? Patriarca, aquele muito respeitado pelas tribos, por todos aqueles povos. Abraão era um patriarca muito obediente, inclusive com uma mediunidade incrível, porque ele ouvia a voz desse Deus, que falava com ele. Mata tal povo, queima tal aldeia, manda matar os homens, preservar as meninas para você. Tá tudo aqui, tá? Isso que eu acabei de dizer está no livro de Samuel. Então vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele quis provar Abraão. Ele disse: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Estou aqui, estou pronto, presente, para obedecer o que o Senhor mandar. Serviu, né? Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, a gente entende aqui que tinha vários montes e as pessoas subiam, principalmente nesse Monte Moriá, para fazer holocausto. O que é holocausto, gente? Todo mundo sabe, né? É um altar, uma pedra fria. Dentro do templo era coberto com toalha, tinha aqueles apetrechos. Holocausto é sacrifício. Sim. Pega teu filho e sobe o monte que eu vou te encaminhar, eu vou te indicar qual o monte que eu quero que você suba, e leva teu filho e oferece teu filho em sacrifício. Vamos nos colocar no lugar de Abraão, gente? Você já fez isso com essa passagem? Eu já. Seja Deus, arcanjo, serafim, seja lá os patriarcas, seja lá quem for, Miguel, Rafael, Uriel, qualquer um, lá de cima, pode ser lá do 7º céu, que mandar eu matar um filho, de forma alguma. De forma alguma. Aí muita gente fala, hoje você fala isso, mas naquela época você mataria. Eu acho que não. Nem sei se eu estava lá, mas eu acho que não. Que é um absurdo. Primeiro, esse absurdo de ter que ter sacrifício. E segundo, como que eu vou obedecer esse Deus que se diz um pai ciumento e que está protegendo aquele povo, ele manda um pai matar uma criança. Olha aqui para frente, que absurdo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos
Escravo, né, gente? Velho Testamento tem escravo, tá? E a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto. Para que lenha? Para queimar. Porque Javé, quando ele mandava fazer o tal do sacrifício, ele gostava que colocava fogo para o cheiro da gordura. Ele mesmo fala, subir para as suas narinas. É o cheiro do churrasco. Alguém aí já se deliciou com o cheiro de churrasco? Eu já. Porque eu sou vegetariana, mas eu tenho filho que ainda gosta de carne, eu respeito. Isso aí é problema de cada um. Não critico ninguém, nem incentivo ninguém. Tudo tem a sua hora certa. Então, ele leva 2 servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus mostra para ele onde. Ele leva já preparado a lenha para queimar. O filho. Gente, põe isso na cabeça de vocês. Como que você sobe uma montanha, puxando o seu filhinho de 8 para 10 anos pelas mãos, já sabendo que você ia matar, não adianta querer botar panos quentes nessa história, é para matar. E depois de matar, coloca o fogo para queimar a gordura e o sangue. Porque ele tinha, Javé tinha um negócio de aspirar o sangue. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele levou 3 dias. Eu fico imaginando, gente, eu adoro psicologia, já falei com vocês. Eu fico imaginando dentro desse pai, o pensamento, no amor, ele era louco para ser pai. Esse filho era o único que ele tinha naquela época. Depois vieram outros, né? Então eu fico pensando assim, se passou pela cabeça dele, mato, não mato, mato, não mato. Será que passou? Será que ele teve alguma dúvida da loucura desse Deus? Mato ou não mato? Mato ou não mato? Ele vai sentir dor? Eu vou conseguir? Eu vou descer o cutelo nele? Eu vou esquartejar o corpo do meu filho? Será que ele pensou? Será que enquanto ele levou 3 dias para chegar lá, ele olhando aquela criança inocente junto com ele? Será que passou pela cabeça dele? Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E ainda falou mentira. Porque ele, na verdade, além de obedecer Javé cegamente, para esquartejar, sangrar o filho dele e oferecer esse sacrifício do próprio filho para esse Deus maluco, mas ele quis esconder dos servos, porque a notícia ia escorrer, ia correr por ali tudo, que o pai matou o filho para oferecer para um outro que se diz pai. Eu sei que tem um monte de gente me abominando, tá? Eu sei. Então, depois de orar com o rapaz, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, porque até então ele estava tendo a ajuda dos 2 servos, né? Tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Alguém aqui conhece cutelo? É uma ferramenta assim horrorosamente afiada e grande. Cutelo é para cortar mesmo, cortar osso.
É assim que se usa nos sacrifícios, esquartejar, sabe? E esse povo tinha, e ainda tem, conhecimento como cortar as partes para sangrar muito. Dizem que os altares, dizem não, tá aqui, o altar ele pingava sangue. Na hora que ia lá esquartejar as ovelhas, tinha até a porta das ovelhas, por onde entrava aquelas inocentes ovelhinhas para ser esquartejada. E tinha as pessoas que tinham conhecimento dessa anatomia. Não vai cortando de qualquer jeito, não. Tem que saber usar o cutelo. O açougueiro sabe. Ele pendura aquela carne lá e vai tirando as partes, né? A melhor carne, a mais macia, a mais gordurosa. Essas pessoas têm esse ensinamento de como cortar o sacrificado, para sangrar muito. Então, olha só, além disso tudo, Isaac, uma criança, sobe aquele monte 3 dias carregando a própria lenha para ele, para queimar o corpo dele mesmo. Como que pode, gente? E Abraão estava com a mão ocupada, porque numa ele tinha o cutelo, porque o cutelo é enorme, é pesado, e na outra ele tinha o fogo, porque ele tinha que levar o fogo para poder pegar o fogo lá em cima no tal do monte. Então Isaac, seu filho, leva a lenha e Abraão leva nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ô dó! Põe essa imagem na sua cabeça. Junto o filho para ser sacrificado e esse pai maluco com essa obediência. Nunca, será que não passou pela cabeça dele? Eu não vou matar meu filho, o maluco. Não vou. Você pode fazer o que você quiser comigo. Se você quer matar, você mesmo mata. Eu não vou matar. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Gente, o cara chamando o menino de filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, tem lenha, tem o cutelo, tem fogo, a pedra está ali, mas cadê o cordeiro para fazer o sacrifício? Para esse Deus que gosta de sangue. Cadê? A criança é curiosa, é inteligente, ele percebeu. Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Deus proverá para si, para ele. Meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. Fica aí sossegado, que ele não está desapercebido, não. Ele vai prover o holocausto. Que horror, gente. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Ele ainda preparou o tal do altar com o menino olhando. Cadê o carneiro? Cadê a ovelha? Cadê o boi? Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Vocês imaginam aquele feixe de lenha todo arrumado, ele em cima do tal do altar, ele ia queimar depois de matar, queimar aquele corpinho. Como que um pai faz um negócio desse? Gente, eu sou tão atrasada, que eu não chego nem aos pés de Abraão, ainda mais agora, depois de tantos milênios. Quem sou eu? Mas ele vai me desculpar.
eu não faria. Eu não aceitaria isso. Por muito menos, Jesus derrubou lá as mesas dos cambiadores, que matavam ovelhas e pombos e aves, né? E o deitou, ele amarrou e o deitou em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. O que é imolar? Sangrar, cortar, matar. Como se ele fosse um bicho, né? Ai, eu tô até com falta de ar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Já estava feito, gente. O que Javé queria era obediência. Ele ali naquele momento, ele e os anjos dele lá, já modificaram o DNA de Abraão. A partir daí, Abraão ficou cordeirinho nos pés de Javé. É modificar o DNA. Esse povo não brinca em serviço não, gente. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ou seja, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Tcharam! Vamos comentar psicologicamente como é que ficou a cabeça de Isaac? Para pensar. Coloque-se no lugar desse pai, coloque-se no lugar desse filho e coloque-se também no lugar desse Deus que mandou Abraão fazer uma coisa dessa. Ele já tinha planejado levar Abraão até o último instante, quando ele vai descer o cutelo e o menino olhando, o menino vendo. Gente, eu coloquei um título diferente, porque aqui Deus prova Abraão. Eu não coloquei isso não. Sabe o que eu coloquei? O trauma de Isaac. Isaac deve ter tido um trauma horroroso, gente. Porque aquele pai podia ser a qualquer momento enfiar o cutelo e matar ele na hora que ele estivesse dormindo, na hora que ele estivesse ali fora, distante. Como que ele confiou tanto no pai que ele não teve trauma? Claro que teve. E esses traumas, eles acompanham a humanidade, gente. Esse negócio de falar que tem que ser temente a Deus. Que pai é esse que a gente tem que temer? Você não tem que temer o pai. Você tem que ter respeito. E Abraão foi a prova viva de subserviência, da maldade, da crueldade para com as crianças. E vou falar uma coisa aqui que pode ser até que o YouTube vai me cortar. Sacrifício até hoje, gente. Tá assim, ó. Procura aí no YouTube as palestras de Rodrigo Romo. Ele fala abertamente. Ele explica com todas as palavras. Para alimento dessas potestades. Alimento. Anjos, arcanjos, mestre ascenso, pretos velhos, preta velha, doutor fulano, doutor ciclano. É alimento. Vocês acham que a cadeia alimentar termina no homem? Lê do engano. A cadeia alimentar termina neles. Jean Valjean, ele coloca que aqui e muitos outros, tá? Isso está disseminado na internet. Basta você querer procurar para você ver, não é só Jean Valjean, não. Eles dão o nome aqui, sabe de quê? Fazenda. O planeta Terra é uma grande granja.
é uma fazenda de alimento. E os sacrifícios existem. E é por isso que desaparece 3.000 crianças a cada minuto no planeta. Quanto pai, quanta mãe chorosa. Desaparece assim, ó, ninguém vê. Nunca houve a notícia de que uma câmera registrou alguém levando a criança. Vocês já viram isso? A polícia não acha nem rastro dessas crianças. Desaparece tudo. O YouTube vai me cortar. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. É daí que vem essa frase, o Senhor proverá. No lugar do seu filho, eu mandei amarrar lá um carneiro, isso para ele era fácil. Que não era só Abraão que era servente a ele, serviu. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, assim, é muito romântico, né? Encerra aqui dizendo que como Deus é bonzinho, ele é muito bonzinho, porque ele proverá um carneiro. Mas o susto e o trauma desse pai, que ele também deve ter tido, o trauma desse pai e o trauma desse filho. Se Abraão não teve, porque Deus, esse Javé para ele era o dono de tudo, mas o menino ficou. Ah, ficou. Deve ter até os dias de hoje. Coisa horrível. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho. É Deus falando com ele. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Entendeu? A tua descendência possuirá os seus inimigos. Como que Deus fala que alguém é inimigo de alguém e depois vai possuir? Ou seja, ele fez a trama, colocou o outro para ser servil, né? E depois ele promete um povo para ele. Nela serão benditas todas as nações da terra, por quando obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos voltar um pouquinho para a gente comentar isso aqui. Serão benditas todas as nações da terra. São? As nações da terra são benditas? País jogando bomba no outro, o outro lá jogando no outro, o outro jogando no outro, guerra para todo lado, matança. É muita matança. Porque os exemplos aqui seguem os exemplos de lá. Isso é matemático. Um mestre, um professor, um político, um presidente, ele deve servir de bom exemplo para o seu povo. Por que isso não acontece? Porque a gente aprendeu aqui, ó, nesse Velho Testamento, de que matar. E acontece que ele mesmo que enviou os 10 mandamentos dizendo para não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. E ele vai e manda matar. Por quê? Porque ele precisa desse alimento. Uma hora vocês olham João Vaillant com a revelação cósmica que vocês vão entender para que esses alimentos. Alimento e por quê? Tá? Juventude, chama adrenocromo. Nessas alturas lá do cutelo para cima de Isaac, ele já estava soltando plasma chamado adrenocromo. Tá aí no Google, gente, abertamente mostrando o que fazem esses terreiros aí clandestinos pros cantos aí.
Ei, tem demais. Esses sequestros, esses absurdos, esses abusos, porque na inocência da criança, tudo que eles precisam, sabe o quê? Medo, susto. Quando Abraão vai descer o cutelo, Isaac já estava exalando essa energia que sai daqui, ó. Adrenocromo, dá uma olhada lá. Então não precisou nem concretizar. Aí para ser bonzinho, ele fala, agora eu vou te dar descendência, agora eu vou te dar riqueza, agora eu vou te dar um monte de coisa. Gente, pagamento de indulgência tem até hoje. Não é só a igreja católica, não. Ih, tá cheio de pagamento de indulgência. E tem pactos por aí em que os pais oferecem. É muito triste. Eu sei que hoje eu tô terrível, aborrecendo vocês. Tem gente aí que deve estar apavorado. Mas procura se instruir a esse respeito, tem sim. E outra coisa, cuidado com o seu Isaac. Cuidado. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.